Bem, vamos lá, pessoal. Continuar aqui a aula onde a gente parou, tá bem? Antes de continuar essa aula, eu vou pedir que você assista um vídeo aqui do professor Maurício Carvalho, que eu deixei no link dessa postagem aqui no Classroom, tá? Essencialmente, eu quero que você tenha na sua mente a noção de que dois conjuntos com a mesma cardinalidade, ou seja, com a mesma quantidade de elementos, possuem. Isso vai acontecer, né, se somente se, vamos dizer assim, existe uma bijeção entre esses dois conjuntos. É um mapeamento, né? Onde para cada elemento do primeiro conjunto fica associado a um elemento do outro conjunto, enfim. Quando tem uma bijeção, né? Então, uma correspondência bionívoca que chama, a gente fala que o primeiro conjunto possui a mesma cardinalidade do segundo conjunto, ou seja, tem a mesma quantidade de elementos. Então, assiste o vídeo do professor para a compreensão ficar melhor, tá bom? Por que eu vou querer que vocês entendam sobre isso? Porque eu vou querer provar a seguinte proposição, tá bem? Pega aí um subconjunto no grupo G e vamos olhar para as classes laterais que H determina em G. Então, se você pegar quaisquer duas classes laterais, módulo H, né, que são, obviamente, né, subconjunto de G, essas classes laterais terão a mesma cardinalidade, ou seja, terão a mesma quantidade de elementos, tá bem? Mesma cardinalidade. Deixa eu marcar aqui só para vocês darem uma atençãozinha. Pronto, é isso daí. Então, o que provaremos? Eu vou pegar aqui duas classes laterais e mostrar que elas têm a mesma quantidade de elementos. Como é que eu faço isso? Mostro que existe uma objeção entre elas. Então, é isso que eu vou fazer. Tome aqui duas classes laterais, tá bom? Duas classes laterais, A, B e, A, H. Isso aqui é a classe determinada pelo elemento A, a classe determinada pelo elemento B, né? Aqui em G barra H, isso aqui é o quê, pessoal? Quem lembra? Conjunto quociente. Todas as classes laterais que a G determina em H, e futuramente a gente vai ver que isso aqui, né, munido com uma operação entre classes laterais, é chamado de grupo quociente. Isso aqui é um assunto para uma outra aula, né? Não demora muito. Então aí, dois conjuntos, quero mostrar que tem a mesma quantidade de elementos. Então, eu vou considerar aqui uma aplicação que vai dessa classe lateral nessa. E o que é que essa aplicação faz? Pega um elemento, detalhe, aqui é A maiúsculo porque é o conjunto, né? É o subgrupo. Aqui é A minúsculo porque é um elemento de H. Então, o que é que essa aplicação faz? Pega um elemento de AH e leva no elemento de BH, fazendo essa correspondência de igual forma que está aqui. Ou seja, você conserva o mesmo H, já que aqui o subgrupo é o mesmo. Então, para cada H que você tomar, pegue o elemento AH que está aqui e associe ao elemento BH que está aqui dessa maneira. Vamos mostrar que essa aplicação ela é bijetiva, tá bem? Para injetividade, vamos pegar aqui dois elementos, obviamente, lá em H, de forma que a imagem de FAH1 seja igual à imagem, no caso de AH2. Se tem mesma imagem, o que significa? Que isso aqui vai ser igual a BH1 e isso aqui vai ser igual a BH2, está aqui. Tá bem? Bem, esse elemento B é um elemento de um grupo. Elementos de grupo eles são regulares, dá para cancelar, né? Então, eu fico com H1 igual a H2, já que B é regular. E dessa forma ela é injetiva. Por quê? Porque eu peguei dois elementos distintos, né? Peguei A, H1, A, H2, afirmei que eles tinham a mesma imagem e consegui mostrar que a H1 é igual a H2, tá bem? Ou seja, elementos com imagens iguais necessariamente têm que ser iguais. A função é injetiva dessa maneira. Para a sobrejetividade, vamos mostrar que o contradomínio coincide com a imagem. Então, vou pegar aqui um elemento y no contradomínio BH, tá bem? E ver que esse y aí, já que está em BH, ele é dessa forma, y igual a BH para algum hzinho no subgrupo H, tá bem? Então, o y é igual a BH, esse BH naturalmente vai ser a imagem do elemento f de AH, que naturalmente
está na imagem da minha aplicação. Ou seja, um elemento qualquer do condomínio acaba estando na imagem. Ou seja, a imagem ela é igual ao condomínio, logo a função é sobrejetiva, já que ela é sobrejetiva e bijetiva, aliás, e injetiva, acaba sendo aqui bijetiva. Tá bem? Já que ela é bijetiva, quando você tem dois conjuntos que você consegue definir uma bijeção entre eles, a gente mostra que esses conjuntos ele tem a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos, e assim a gente ganha a proposição. Tá? Um corolário aqui rápido, né, para a gente. Todas as classes laterais têm a mesma cardinalidade de H. Claro que sim, né? Claro que sim. Por que é tão óbvio? Porque, se você reparar, H ele coincide com a classe lateral determinada pelo elemento neutro, a classe lateral EH. E como todas as classes laterais têm a mesma cardinalidade, então todas as classes laterais vão ter a mesma cardinalidade de H, que é igual a H. Então todas as classes laterais têm a mesma cardinalidade de H. É um corolário, né? A gente acaba de ganhar. Outra coisa. Se G for um grupo finito, então a cardinalidade de elementos, né, a quantidade de elementos, perdão, a cardinalidade de G barra H, né, de G quociente por H, a quantidade de elementos desse conjunto também é finito. Por quê? Porque se G é finito, então eu vou ter H com A correndo em G, uma quantidade finita dessas classes laterais, é óbvio. E como esse conjunto aqui é composto por todas as classes laterais, acaba até um número finito delas, né? Então, já que se o grupo é finito, então esse conjunto aqui quociente também vai ser finito. Fácil de ver, né? Definição. Vamos definir agora o que seria índice, né? Já que a gente acabou de observar aqui que esse conjunto aqui vai ser finito se o grupo G for finito. Então, vamos tomar aqui um grupo G finito. A gente define aqui o que a gente chama de índice de H em G, denotado por esse símbolo aqui. Ó. Esse aqui vai ser um número, tá? E esse número é o quê? É a quantidade de elementos de G barra H, ou seja, é a quantidade de classes laterais que H determina em G, tá certo? Então, o número de elementos, a quantidade de classes laterais que H determina em G, a gente vai chamar esse número de índice de H em G, tá bom? Em símbolos está aqui, ó. O índice de G, de H em G é igual à cardinalidade do conjunto quociente de G por H. Ok. Como exemplo, vamos determinar em cada situação do exemplo anterior o seu índice, né? O seu índice. Vamos fazer isso como exercício, tá bom? Eu vou marcar isso aqui como exercício para ficar mais prático e ficar à disposição para a gente tirar dúvida, tá bom? Esse aqui é o teorema, acho que um dos teoremas mais importantes, se não for o mais importante do curso, o teorema de Lagrange. Eu comentei com os meninos hoje de manhã que esse teorema aqui a gente tem que vir para demonstrar ele vestido de terno e gravata, que é uma beleza, tá bom? E o teorema de Lagrange essencialmente fala que a ordem de qualquer subgrupo de um grupo G divide a ordem do grupo. Esse teorema é muito belo, né? Olha aqui. Se G é um grupo finito e H é um subgrupo de G, então a ordem de G é igual à ordem de H vezes o índice de H em G. Veja, a ordem de G é um múltiplo da ordem de H, quer dizer que a ordem de H divide G, né? Então, ou seja, a ordem de H divide G. E como é que a gente demonstra esse teorema? Contando. Vamos contar os elementos do índice, tá bem? Dessa maneira aqui. Vamos dizer que o índice, né, a quantidade de classes laterais que H determina em G, seja igual a um número R, tá bem? Então, estão aqui todas as classes laterais que H determina em G. Né? São R classes. Vimos o seguinte, essas classes, se unidas todas, ela dá igual ao conjunto G. Outra coisa, 2 a 2 dessas classes, elas são disjuntas, né? Não tem elementos em comum. Então, se eu somar a quantidade de elementos em cada classe, que você está vendo aqui,
essa quantidade de elementos de cada uma, somando as quantidades de elementos, vai ser igual à quantidade de elementos de G. Mas cada classe dessa aqui vai ter a mesma quantidade de elementos. E essa quantidade de elementos é igual à quantidade de elementos que tem em H, que foi o corolário que a gente fez no slide passado. Assim. Então, a união de todas essas classes dá o conjunto G. E essas classes são as classes, né, que são distintas, né? Elas são disjuntas, tá bem? Não tem elementos em comum. Dessa maneira aqui, a quantidade de elementos de G vai ser igual à quantidade de elementos de cada classe dessa somada, né? E aqui eu tenho R classe. E cada classe dessa tem exatamente a mesma quantidade de elementos que o grupo H, o subgrupo H. Isso aqui é R vezes, tá bom? Isso aqui vai ser R vezes H, mas só que quem é R aqui? R é igual ao índice, né? Que é H de H em G. Então, isso aqui fica igual ao que o teorema propõe, tá bem? Aí, veja, novamente aqui, para memorizar. A ordem de G é um múltiplo da ordem de H. Logo, a ordem de H, a ordem do subgrupo, divide a ordem do grupo. Esse é o teorema de Lagrange. Ganhamos aqui alguns corolários, que eu vou dar a ideia de demonstração e vou pedir os detalhes da demonstração também como exercício, tá bem? O primeiro deles é, se G é um grupo finito e A é um elemento de G, então a ordem do elemento divide a ordem de G. Claro, né? Claro que sim. Como é que a gente observa isso aqui? Veja. O subgrupo gerado por A, naturalmente, é um subgrupo de G. Então, a ordem desse elemento aqui, desse subconjunto, divide a ordem de G. Mas a ordem desse elemento, desse subgrupo aqui, coincide com a ordem do elemento A, né? Então, como a ordem de A é igual à cardinalidade, né, do subgrupo gerado por A, a gente vê, e como esse subgrupo aqui, ó, pelo teorema de Lagrange, esse número aqui, ó, divide a ordem de G, então a ordem de A divide a ordem de G, como diz o corolário. Quero que vocês escrevam os detalhes, tá? Segundo corolário. Se G é um grupo finito e A é um elemento de G, então A elevado à ordem de G é igual a elemento neutro, claro, né? Vamos ver isso aqui. A ordem do elemento A divide a ordem de G. Então, eu posso escrever assim, ó. A elevado à ordem de G vai ser igual a um múltiplo da ordem de A, já que a ordem de A divide a ordem de G, né? Logo, a ordem de G é a ordem de A vezes um K aí, tá bem? Então, A elevado a um múltiplo de sua ordem é um elemento neutro. Você pode dar uma arrumada assim, ó, tá bem? Então, esse elemento aqui dentro é o elemento neutro. Isso aqui é elemento neutro elevado a K, que é igual ao elemento neutro, tá bem? Outro corolário aqui. Se G é um grupo finito de ordem prima, atenção, ordem prima é o quê? Divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, G é cíclico e seus únicos subgrupos são os triviais, ou seja, são o elemento, o subgrupo contendo apenas o elemento neutro e o subgrupo que é o próprio G totalmente, né? Ele em sua inteireza, tá bom? Ideia da demonstração aqui. Basta você tomar um elemento que não seja elemento neutro e olhe para o subgrupo gerado por esse elemento. A sua cardinalidade, a sua ordem, vai ser diferente de 1. A saber, vai ser maior do que 1, né? Então, veja só, como essa ordem aqui divide a ordem de G e a ordem de G ela é prima, então a ordem desse conjunto gerado por A só pode ser a ordem do grupo. Então, se a ordem de um subgrupo é igual à ordem do grupo, então esse cara aí tem que se coincidir com o grupo inteiro, tá bom? O grupo G. Então, fica a ideia da demonstração e é com vocês, tá bem? Abrir os detalhes, ó, eu quero que você escreva as demonstrações detalhadas desses corolários aqui do teorema de Lagrange como exercício, mas também vou registrar na lista para ficar oficializado, tá bem? Então, era isso, pessoal. Até sexta-feira, onde teremos aula normal, tá? Um abraço, tchau, tchau.